Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós conversamos com pesquisadores da área de comunicação. Nossos convidados participaram do Intercom Sudeste 2013, o Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizado pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Nossa convidada de hoje é a professora Margarida Kunsch, pesquisadora da área de comunicação organizacional e relações públicas. Ela também é docente da Universidade de São Paulo. Professora Margarida, é um prazer recebê-la aqui no Diálogos. Para mim também é uma grande satisfação compartilhar esse momento aqui com vocês da TV Unesp. Professora, durante o Intercom é o momento de se falar de comunicação. E a senhora defende a ideia de que a comunicação não é uma especialização, ela é um fenômeno. E eu queria que a senhora explicasse isso para a gente. Então, muitas vezes, a comunicação ela é vista apenas como um meio, como um instrumento, né? E o que eu tenho observado e tenho defendido, que nós temos que ver a comunicação como um processo social básico e também como um fenômeno do que acontece na sociedade, nesse contexto. Então, a comunicação ela vai muito além do que aquela visão, né, pura e simples, né, de divulgação, de transmissão de informação, nesse sentido. Por quê? Todos os acontecimentos que nós estamos observando, esses movimentos sociais, todos eles são movidos pela comunicação, né? Então, a comunicação ela tem que ser entendida de forma muito mais ampla do que essa visão instrumental, né? Essa visão que eu considero uma visão muito reducionista em todas as suas sub-áreas, vamos dizer assim. E ao expandir, professor, esse conceito da comunicação e pensando na sociedade contemporânea, a gente entra muito na discussão que poder que a comunicação teria na sociedade. E que poder é esse, professora? Então, a comunicação hoje, ela é mais do que nunca, né? Ela sempre exerceu, né, um grande poder, mas sobretudo no mundo contemporâneo, ela tem um poder assim imensurável. Por quê? Porque a comunicação, ela permite, né, ela viabiliza a interação entre as pessoas, ela possibilita mover, né, você vê o que está acontecendo em termos das redes sociais, né? E nesse contexto, um livro mais recente do professor Manuel Castells, que é justamente o poder da comunicação, onde ele enfatiza a comunicação, chamando também a autocomunicação de massa. Quer dizer, hoje, qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, ele também tem esse poder na medida que ele, ao se comunicar via, né, a internet, ele está também promovendo o que ele chama de uma autocomunicação de massa. Para você ver que esse poder da comunicação na sociedade contemporânea não se limita só ao poder das mídias, se limita também ao poder do próprio indivíduo, do próprio ser humano que vai fazer uso também de todas essas tecnologias, né? E nesse processo de interação, como a senhora citou, a tecnologia ela ganha um espaço muito grande e significativo e as redes sociais são um grande exemplo disso, inclusive são o tema, né? As redes sociais são o tema do Intercom Sudeste 2013 e do Intercom Nacional neste ano. E como que funciona, professora, a dinâmica para que o próprio público, esse que era antigamente meramente um receptor, hoje ele entenda esse poder que ele tem nas mãos diante das tecnologias? Então, o que nós nos deparamos hoje é com a chamada convergência midiática. Então, você tem, de um lado, você tem todo esse poder, né, das novas mídias, nesse contexto todo das mídias sociais. Por outro lado, ainda nós temos que também nos valer das mídias que vamos chamar assim de tradicionais. Agora, é evidente que na medida que você
passa a ser um emissor, não um receptor passivo, como era antigamente, você tem muito mais possibilidade de exercer esse poder da comunicação. Então, o que há de mais interessante dessa mudança, né, da comunicação analógica para digital é justamente isso, quer dizer, o público, o receptor, ele é um emissor de conteúdos, né? Ele tem, na medida que ele coloque uma mensagem por meio de diversos meios ou suportes na internet, ele pode ter seguidores dependendo do chamamento que for feito e da motivação que isso for gerar, né? Então, nesse contexto, que eu acho que o cidadão passa a ser um ator muito importante que deve ser considerado em todas as esferas. Vamos imaginar, fazer jornalismo hoje é muito diferente do que se fazia antigamente. Quer dizer, você tem que pensar no leitor, tanto no jornalismo impresso como no telejornalismo. O médico, ele não pode mais ter o mesmo comportamento, porque o paciente já vai informado, ele já vai buscar. Então, nesse sentido que eu estou mostrando que o poder dessa comunicação nas várias frentes, né? A gente pode citar aí outros exemplos, na questão das organizações também. Quer dizer, já foi o tempo que as empresas eram as chamadas fontes, eram as únicas fontes de informação, né? Chamava até de emissoras de informação. Elas continuam sendo, mas hoje o público também passa a ser um agente ativo e com grande poder, porque ele é capaz de mover a opinião pública, né? E, consequentemente, essa opinião pública vai reagir de acordo com as demandas, né? Com os interesses da maioria, os interesses sociais. E pensando nesse público, professor, os profissionais da comunicação, eles têm visto, observado esse novo perfil do público? Olha, é difícil responder se todos estão. Eu acredito que todos nós temos obrigação de acompanhar, né? Tanto professores como estudantes, profissionais, porque não tem saída. Ou você se integra, você estuda, se adapta, ou você fica para trás, né? Então, não dá mais para você fazer comunicação como você fazia antes. Então, eu acho que nós temos que ter uma sensibilidade, ao mesmo tempo uma humildade, porque ninguém tem certeza, né, do que está acontecendo. O que aconteceu recentemente, esses movimentos sociais todos, as pessoas indo para as ruas, é um bom exemplo, né, de como a comunicação ela pode mover e provocar intervenções inesperadas, né? Então, é nesse sentido que até assim reforçando o que o cientista, né, político, o Antônio Guides, fala da incerteza global. Então, cabe a nós, pesquisadores, professores, estudantes, estudar esse fenômeno novo, né, da comunicação. E a comunicação pública também ganha um novo sentido nesse cenário, mas a gente conversa sobre a comunicação pública daqui a pouco. Tá. O Diálogos vai para um breve intervalo e volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos. Este é um dos programas especiais da série com pesquisadores da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Conversamos hoje com a professora da USP, Margarida Kunsch. Professora, terminamos o último bloco citando que a comunicação vive num novo cenário. E dentro desse cenário, a comunicação pública tem uma função primordial. Eu gostaria que a senhora citasse por quê. Sim. Então, quando nós falamos em comunicação pública, nós temos que ter uma visão também abrangente do que vem a ser essa questão da comunicação pública. Primeiro, a primeira dimensão que nós poderíamos considerar é a comunicação pública chamada estatal, que é a comunicação pública que é promovida pelo Estado,
né? É uma comunicação pública que está preocupada com o interesse público. Ela não está voltada para uma comunicação para promover um determinado governo ou um determinado partido, mas sim para ela atender às demandas sociais, de campanhas de interesse público, né? Eu posso dar um exemplo que eu acho que é um poder que exerce muito bem e aplica muito bem a comunicação pública, que é o Poder Judiciário. Na época de eleições, por exemplo, quando as campanhas são muito para esclarecer, né? Para incentivar a participação da cidadania, etc. A outra vertente da comunicação pública é a comunicação gerada na esfera pública, pela sociedade civil organizada. Ela não tem um interesse comercial, ela tem um interesse também de mover, de incentivar, de motivar as pessoas para um interesse maior, que é o interesse social, o interesse público. E a outra forma seria a comunicação também, que tem uma conotação mais de uma comunicação política, que muitas vezes se confunde com a comunicação pública, mas a comunicação política ela é muito mais centrada na questão mais dos partidos políticos, do interesse mais de segmentos, né, de determinada, por exemplo, o período eleitoral, campanhas, essa é uma comunicação que a gente poderia denominar de comunicação pública. E a chamada comunicação governamental, relações públicas governamentais, que é feita para difusão mesmo, né, para difusão da atuação, de prestação de conta da área governamental, etc. Quando nós, então, falamos hoje em comunicação pública, nós temos que ter como base, como paradigma, que seja uma comunicação pública desinteressada, né? Que realmente ela não pode estar a serviço de um determinado governante, mas sim ela tem que estar a serviço do cidadão. Essa é a grande preocupação que eu vejo que os nossos profissionais, os professores e quem está à frente da comunicação nas instituições públicas que deve considerar, né? Felizmente, hoje no Brasil, nós já temos estudos, já temos livros, teses, que os nossos colegas estão se preocupando realmente em fundamentar melhor essa temática, né? Professora, e pensando nessa comunicação pública, é garantir um pouco da participação, ou garantir bastante a participação da sociedade. Como isso pode ser feito? Na medida em que a área pública abra espaço de diálogo, que ela realmente não seja apenas um monólogo, vamos dizer assim, que ela vai só ela informar, difundir, divulgar, mas sim que ela de fato crie condições para as pessoas opinarem. Então esse é o grande desafio, inclusive já seria um estágio mais elevado da comunicação pública, né? Quando você permite, por exemplo, audiências públicas, não para cumprir uma obrigação legal, como muitas vezes acontece, mas de fato para criar condições para que realmente as pessoas participem. Hoje, com o chamado governo eletrônico, é uma forma que nós conseguimos avançar muito, né, de criar um canal direto de interlocução com o cidadão. Então, eu acho que isso é um avanço, eu acho que o Brasil também já conseguiu avançar muito nisso, sobretudo com relação aos portais, né? Por exemplo, tribunais de conta, até por lei, eles são obrigados a disponibilizar as informações. Outra questão, o acesso à informação, também é uma conquista. Então, eu acho que nós estamos indo no caminho certo, mas ainda eu questiono o investimento altíssimo que tanto o governo federal, o governo estadual, como governos municipais ainda investem em propaganda, né? Eu acho que esse dinheiro ele deveria ser muito melhor aplicado para a saúde, para a educação. Por quê? A informação, a sensibilização, as campanhas públicas devem ser uma obrigação do Estado,
Não uma coisa que teria que ser paga, entendeu? Então, eu acho... É um serviço público, né, professora? Estar a serviço de utilidade pública, porque quantos acontecimentos, por exemplo, problemas, às vezes, de epidemias, outras coisas deixam acontecer por falta de informação. E, infelizmente, a nossa população ainda carece, né, de uma boa educação, então isso também requer, vamos dizer assim, uma comunicação muito mais próxima dessa minoria ou dessa maioria que não tem acesso à informação, porque às vezes há uma ilusão, todo mundo vai acessar a internet, e não é verdade, né? A senhora acredita, então, que é preciso uma educação para a comunicação? Eu defendo, eu acho que um dos grandes problemas do nosso país é a questão da educação básica. Quer dizer, na hora que nós tivermos toda a população, os quase 200 milhões de habitantes, com acesso à informação, com uma educação boa, educação fundamental, ensino médio, o Brasil só vai mudar e só vai ter condições de ser um país desenvolvido no momento que nós tivermos uma educação de qualidade para todos. E quando falamos em desenvolvimento, a gente acaba caindo no conceito da sustentabilidade, mas a gente fala sobre ele daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. O Diálogos está de volta e nesta temporada nós falamos de comunicação com pesquisadores da área. Conversamos hoje com a professora Margarida Kunsch. Professora, a sua atual pesquisa trabalha com políticas e estratégias de comunicação para garantir a sustentabilidade. Então, como estávamos falando de comunicação pública, o papel do governo, o papel da mídia, eu queria que a senhora explicasse como que funcionaria uma boa política e uma boa estratégia. Então, uma boa política, uma boa estratégia, para começar, ela tem que passar primeiro por um bom planejamento, né? Isso tanto na esfera pública, quanto na esfera governamental e também no mundo corporativo. Quando eu defendo que a comunicação ela tem um papel importantíssimo, inclusive na formação, né, de líderes e também na questão da consciência do cidadão, nós podemos também fazer uma conexão que eu considero muito importante com as organizações. Por quê? As organizações, também na sociedade de hoje, elas exercem um papel assim fundamental, um papel de grande relevância por tudo que elas representam, em termos de desenvolvimento, em termos de emprego e de impostos, né? Se a gente comparar, né, antigamente, os grandes monumentos, eles eram da igreja, né? Hoje, você vai para as grandes metrópoles do mundo, os ícones que você vê são os grandes grupos empresariais, né? Então, para você ver a importância que essas organizações exercem nos governos, na sociedade, etc. Então, nesse contexto, eu tenho pesquisado, é uma pesquisa que ainda está em curso, para verificar quais são as políticas de comunicação que as empresas estão adotando na gestão da sustentabilidade? Porque a questão da sustentabilidade, ela passa a ser hoje uma questão também crucial. Não tem como, tanto o cidadão quanto, né, os governos, a sociedade civil organizada e, no caso, as empresas, não tem como fugir. Porque é um tema que precisa ser encarado de frente, dadas as problemáticas todas que nós já estamos vendo com relação ao clima e a necessidade da preservação do planeta, etc. Então, a minha pesquisa, ela tem como objetivo avaliar como que as organizações estão se valendo da comunicação para difundir suas políticas e ações de sustentabilidade. Quais são os meios que estão sendo usados, qual é o conhecimento, porque quando nós falamos em sustentabilidade,
é bom que a gente lembre essas 3 vertentes, né? O desenvolvimento econômico, que é o mais entendido, né? É o desenvolvimento que está muito claro para todo mundo. O desenvolvimento ambiental também é muito reconhecido. Quando você fala em sustentabilidade, o que vem logo à mente é a questão do meio ambiente e o desenvolvimento social. Então, são esses 3 pilares e outros que possam vir que são considerados quando se fala em sustentabilidade. De todos os 3, eu acho que ainda o mais complexo é o desenvolvimento social. Porque mesmo uma empresa, ela pode ter um excelente trabalho na comunidade, no entorno, ela tem ações para a preservação da água, do tratamento do ambiente, e muitas vezes ela não tem uma política que favoreça o desenvolvimento das pessoas, né? A qualidade de vida no trabalho, um salário justo, a valorização das pessoas. Então, eu estou muito preocupada justamente com esse aspecto, que é também uma vertente que eu tenho estudado, que é a humanização, quer dizer, como a comunicação pode contribuir para a humanização das organizações. Professora, nesse processo de humanização, aproveitando o que a senhora falou, a mídia ela teria um papel de sensibilização dessas pessoas por meio de mostrar essas ações sustentáveis? Eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo, porque ela vai ajudar a reforçar. Quanto mais divulgação nós tivermos das boas ações, mais nós vamos ter pessoas que podem também aplicar e sensibilizar para isso. Porque, infelizmente, o que a mídia às vezes mais mostra são as violências, né? São aqueles fatos que gerem mais notícias, que causam mais impacto, e, no entanto, a gente vê muito pouco mostrado as boas iniciativas, vamos dizer assim, as iniciativas mais construtivas. Eu acho que quanto mais nós divulgarmos iniciativas construtivas, mais nós vamos ajudar nessa questão de sensibilizar outras pessoas, né, também. Porque quando você fala em sustentabilidade, são vários atores. Primeiro sou eu mesma, o indivíduo. Se eu não estiver convencida daquela necessidade, então é uma mudança que passa primeiro internamente, né? Depois nós temos as empresas, nós temos a sociedade civil organizadas e temos o próprio governo. Então são vários atores que devem trabalhar em parceria, né? E a questão da educação ambiental. Então, o gestor de comunicação hoje, nas organizações, ele não pode ser um mero técnico que vai produzir jornal, tem que fazer tudo isso, mas ele fazer só a comunicação interna? Só a comunicação interna, ou então só trabalhar com relacionamento com a imprensa, fazer uma divulgação para fora. Ele tem que também ter uma consciência social, que eu acho que é uma visão que ele tem que ter de mundo também, né? E as universidades têm formado, professora, esse profissional? Eu acho que há um esforço nesse sentido. Eu não posso falar com certeza, porque a gente teria que ter uma pesquisa para... Mas, assim, pelos congressos, pelos debates, pelos eventos que nós participamos, principalmente nas universidades públicas. Eu acho que a universidade pública, pela sua natureza, pelo seu espaço de tempo, pela própria formação do corpo docente, que na sua maioria, né, são professores doutores que já fizeram pesquisas. Então, há uma consciência de formar um profissional já mais crítico, né? Agora, nós sabemos que há cursos que são muito técnicos, e isso não forma uma pessoa com uma visão mais tão abrangente. Mas, realmente, eu acho que é uma questão que está cada vez melhorando mais, pelo que a gente tem acompanhado, né? Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Diálogos e fomentar uma reflexão a respeito da tão necessária comunicação pública diante de todo o poder que a mídia exerce e tem
sobre esse público emergente que também é crítico e é consciente em busca de uma sustentabilidade. Eu que agradeço e quero parabenizar aí pela iniciativa. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Esta edição do Diálogos Especial Intercom fica por aqui. Na próxima semana, continuamos nossa conversa sobre os estudos em comunicação e a atuação dos profissionais da área. Em nosso site, você acompanha a programação da TV Unesp e participe de nosso programa também pela internet. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Bye.